Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Olá, bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS, que promove uma conversa com os parlamentares da bancada gaúcha, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Congresso Nacional. Eu sou a Jaqueline Acosta, jornalista da FEComércio RS. Olá, eu sou o Adriano Boirin, coordenador de Relações Governamentais da FEComércio. Hoje nós estamos com a deputada Patrícia Alba. A deputada está no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, é advogada, ex-primeira-dama de Gravataí, empresária e filho de administrador de empresas. Hoje, como deputada estadual pelo MDB, está à frente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e preside a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Adriano, Jaqueline, um prazer estar aqui com vocês. E a gente pode aí conversar e debater as coisas que estão acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Então, para dar início a essa conversa, conta pra gente como é que foi o teu início na política. Puxa vida, sabe que eu sempre gostei de política e sempre entendi a política como uma ferramenta de transformação. Então, eu não era daquelas pessoas que dizia, eu não gosto de política, enfim, que a gente vê bastante acontecer. Só que, em contrapartida, eu gostava de participar, mas no bastidor. Eu sou advogada, né? Então, essa área do direito, da legislação, enfim, é algo que é muito caro para mim. Mas eu trabalhei e ajudei nos mandatos do meu marido, Marco Alba, que, como tu disse, Adriana, eu fui primeira-dama de Gravataí por 2 mandatos, por 8 anos. Então, durante o mandato de prefeito do Marco, eu trabalhei ao lado dele, em parceria, muito próxima à comunidade. E antes disso, ele foi deputado, eu também participava, assim, sempre muito atenta aos acontecimentos e participando, digamos assim, na forma de opinião ou de quem está observando de fora, assim. Só que em um determinado momento, justamente quando o Marco era prefeito de Gravataí, que como no executivo tu acaba vendo a política pública ter o resultado lá na prática, né? Os executivos proporcionam isso, né? Diferente do legislativo, que, como nós estávamos falando aqui, é o parlamento, lá é um lugar mais de debate, né? A assembleia, enfim. E o executivo, ele executa, realiza e tu vê as políticas públicas sendo entregues para a população. E aquilo, essas entregas, elas me fizeram ter a vontade de também participar mais ativamente e fazer a minha parte, que eu entendi naquele momento que eu conseguiria fazer muito mais se eu tivesse um mandato eletivo, né? E foi assim que eu decidi concorrer. Claro, a gente estava num momento em que tinha uma eleição estadual e aqui até eu nem poderia ser candidata a vereadora, por exemplo, como meu marido era prefeito, a legislação impedia. Mas deputada estadual eu podia ser e achei que, né, seria um bom caminho e concorri com o apoio do Marco, certamente, porque a gente, para construir uma campanha de deputado estadual, especialmente antes das redes sociais, né? Tu precisa ter alguma caminhada, assim. E que eu não tinha, individualmente não tinha. Mas tinha a forma do Marco trabalhar, enfim, e algumas portas abertas em alguns lugares do interior do estado, enfim, que eu não tinha tanta proximidade, mas consegui através desta caminhada que o Marco já tinha feito, né? E aí, nesse momento, eu fiz muitos votos, eu fiz mais de 33 mil votos, que é uma alegria para mim, mas também uma imensa responsabilidade, né? Agora, fiz esse tanto de votos, não me elegi, fiquei de segunda suplente do partido, mesmo tendo, e aí, né, como as pessoas sabem, o nosso sistema
eleitoral, ele prioriza os partidos políticos e não a votação individual de cada candidato. Então, mesmo eu fazendo 33 mil, pessoas fizeram até 15 mil votos, né? Metade, menos da metade do que eu fiz, entraram, se tornaram parlamentares e eu acabei ficando de fora. Isso é a questão do quociente eleitoral, né? Exatamente. Que puxa alguns candidatos para frente. Isso, o quociente eleitoral faz o número de vagas de cada partido, né? E o nosso partido, naquele momento, fez 8 vagas de deputado estadual e eu fui a 10ª mais votada do partido. Mas a gente também tem sorte, graças a Deus, e aí nós tivemos 2 deputados estaduais que se elegeram prefeitos. Teve o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, era colega deputado, se elegeu em primeiro turno. O primeiro suplente virou titular. E aí o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, que também era da nossa bancada, se elegeu em segundo turno e eu virei titular do mandato nos 2 últimos anos, né, de governo e de legislatura, assim. E foram 2 anos de bastante trabalho. Eu brinco que eu não peguei o trem andando, eu peguei o avião voando. Então, eu tive que correr atrás de tudo, assim, né? E além disso, aprender como funciona a Assembleia, porque, como qualquer outro ambiente, tem os seus, né, suas especificidades e a gente tem que ir aprendendo. Tem todo um regimento, né? Um regimento, uma forma de trabalhar, e é bem minucioso, assim, a Assembleia tem muitos detalhes que a gente vai aprendendo ao longo do tempo lá, e mesmo assim, às vezes tem colegas que estão lá há muitos anos e dizem, olha, até hoje eu ainda aprendo aqui, né? Mas a gente conseguiu trabalhar bastante e sempre em pautas que acho que impactam bastante a vida das pessoas, e aí eu fui concorrer à reeleição, eu gostei de participar, né, dessa função política eleitoral e entendi que essa também é uma parte boa, não só ficar no bastidor, né, e aí concorri novamente, fui à reeleição e aí fiz quase 45 mil votos, então foi uma ampliação bem expressiva na votação, né, eu fiz 49.671 votos, acho que é. E tá aqui escrito, né? A gente olhou até em muitos votos em Gravataí, 870, né? Exatamente. Ó, 44.871 desses... Quase 30 mil foram em Gravataí, que é a minha cidade. Não é minha cidade natal, mas é a cidade que eu moro há mais de 20 anos. Construiu tua trajetória. Minha trajetória política, profissional, enfim. Aliás, estudava também em Gravataí. Eu sou de Cachoeirinha, mas estudei em escolas e na faculdade em Gravataí. Depois casei e fui morar em Gravataí. E lá fiz a maior parte da minha votação. Gravataí, Cachoeirinha, fiz uma votação também bastante expressiva. Porto Alegre, região metropolitana e um pouco fora do estado também, fora nas outras partes do estado, né? Fora da região metropolitana, no caso. Região metropolitana é mais o meu forte, assim, né? Onde eu tenho uma maior participação, mas a gente como deputado, claro que tu olha e analisa o estado como um todo, né? E eu até acredito, eu entendo assim, o nosso estado é do tamanho de países, né? Do tamanho maior que o Uruguai, é do tamanho de Portugal, por exemplo, né? Se assemelha, assim. Então, a gente precisaria ter algumas regionalizações, na minha opinião. Eu acho que se nós pudéssemos ter... talvez. Como um voto distrital. Se nós pudéssemos ter deputados das regiões, nenhuma região ia ficar desacolhida, desassistida, né? Sem representação. Representada, exatamente. E ao mesmo tempo que aquilo que diz respeito ao estado todo, a gente sempre está atento e está observando e vai trabalhar para que o estado evolua de uma forma integral, né? Agora seria importante até para reduzir custos de campanha, enfim, que é algo que é caro, né? E que a população quer uma redução desses custos, né? O fundo tem muito, né? O fundo é muita reclamação da população de modo Exatamente. Geral, né? A população não quer ver o seu dinheiro de imposto usado para campanha eleitoral. O voto distrital, né? Teria esse barateamento do voto. O voto distrital reduziria os custos e ainda teria uma representação do estado inteiro.
né? Demandas emergentes que a gente tem no interior que nunca são atendidas porque sempre é visto só a parte do metropolitano. Exatamente, porque tu tem representantes mais de determinadas áreas, né? E aí acaba ficando, de fato, desassistido, mesmo que naquilo que diga respeito ao todo, a gente atua. Agora, por exemplo, um deputado da região metropolitana, que nem eu sou, e eu faço votos em uma área, em uma região do estado, né? Eu faço votos na região metropolitana, na Grande Santa Rosa, Missões, Celeiro, Alto Uruguai, Serra e Litoral. Né? Que são as regiões que eu consigo estar presente, por exemplo. O que significa isso? Não é só o fato de fazer campanha nesses lugares, é que tu só sabe das dificuldades ou das necessidades dos locais se tu estiver presente. Então, existem situações regionais que fogem, às vezes, do meu conhecimento, do meu dia a dia, assim como dos meus colegas também, né? Então, o estado é grande demais para a gente conseguir fazer esse controle como um todo, né? Então, mas a gente tem, né? Tem trabalho, procura trabalhar para todo o estado e sempre que possível, claro, se apropriar de todos os assuntos e, assim, o deputado, ele é um clínico geral, né? A gente trata de diversos assuntos. Eu, por exemplo, hoje, eu presido a Comissão de Educação e, ao mesmo tempo, eu acabei de entregar um relatório sobre uma comissão especial que trata do piso da enfermagem, que é da área da saúde. Ou seja, a gente tem temáticas diferentes, né? E que são assuntos profundos que a gente tem que se dedicar e aí a gente vai estudar cada um desses assuntos, assim como a gente vai estudar as necessidades das regiões, mas não é algo que está no nosso dia a dia, né? Sim, precisa fazer e se dedicar. De assuntos, né? Exatamente, de assuntos, de regiões, enfim, de necessidades, né? Mas deputada, é bacana. E ao longo da sua trajetória, tanto na prefeitura quanto na Assembleia Legislativa como deputada, o que a senhora considera como o maior desafio, assim, os maiores desafios da sua trajetória? Da minha, especificamente? Olha... Alguma votação ou algum projeto especial? Sim, eu vou te dizer... A cada decisão que a gente tem que tomar como deputada, seja votando determinada matéria, que na votação é um posicionamento, né? Ou seja, se posicionando a respeito de determinadas situações que nem chegam a ir à votação, como, por exemplo, o aumento de impostos, que a gente tratou bastante até em conjunto aqui nessa casa. Inclusive, agradecemos o voto. Eu votei e teve um que não chegou a ir à votação. Uhum. Né? Porque foi retirado, mas a gente se posicionou antes. Mas o requerimento... sim, o requerimento. E aí tem a questão da 118, por exemplo, que não passou pela Assembleia, né? O pedágio na RS 118, que é uma coisa que a gente batalhou e conseguiu evitar a colocação de uma praça de pedágio na RS 118, ao mesmo tempo que nós conseguimos uma garantia do governador de duplicar a rodovia. Então, cada vez que tu te posiciona com relação a uma matéria dessas, a uma temática, é algo que me pesa bastante nos ombros. Qual é, né, a maior dificuldade? Porque eu procuro sempre pensar se aquela minha decisão, se aquele meu voto vai beneficiar ou vai modificar para melhor a condição de vida da maioria das pessoas. Porque, como tudo na vida, a gente tem os benefícios e tem também os ônus, né? Nem tudo vai melhorar. Nem tudo que tu faz vai ser adequado para todas as pessoas. Certamente, quando um grupo de pessoas tem uma qualidade, né, melhor na qualidade de vida, um outro grupo daqui a pouco vai ser prejudicado. Então, a nossa responsabilidade, eu entendo que a nossa responsabilidade como pessoa pública seja que as nossas ações beneficiem
um grande grupo, uma coletividade, e quanto maior, mais adequado tá a nossa votação. Só que estas situações, elas não são simples, né? Sim, não tem como conciliar todos os interesses. Não né? tem como conciliar todos. Então, acho que os desafios, o desafio nosso diário é tomar decisões corretas para que a sociedade como um todo seja beneficiada, nem que seja pela maioria dela, né? Porque a gente nunca vai conseguir fazer algo que seja benéfico para 100% da população. Acho que esse é um grande desafio, assim. E poder pensar no todo e não em desejos ou situações individuais ou de categorias, que acontece muito, né? E eu acho que o papel... Claro que a gente representa parcelas da população e da sociedade, mas ainda assim eu acredito que a gente precise trabalhar para maioria, né? Sempre. E aqui não criticando minorias, não é essa questão, né? Por exemplo, minorias... tratamento de minorias, por exemplo, as mulheres, né? Elas são tratadas como minorias porque não têm a representatividade, não têm as mesmas condições que os homens, né? Então, claro que a gente tem que trabalhar na defesa dos direitos das mulheres, na garantia desses direitos, na defesa da integridade física das mulheres, por exemplo, né? Só que isso também age e atua em benefício de uma grande parte da sociedade, ou até de toda ela, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio, é estar sempre atento àquilo que coletivamente é melhor. E quais que são as suas maiores inspirações, ou se é uma só? Assim, eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre atenta a tudo que acontece, seja perto ou, né, a tudo aquilo que eu tenho condições de acessar. Então, tudo que é bom, todas aquelas ações que são boas me inspiram sempre, né? Agora, claro, politicamente falando, eu tenho um exemplo e que certamente é a minha inspiração, e que foi em função dele que eu resolvi participar da política, como eu disse, o Marco Alba, que é o meu marido, que dedicou a vida inteira para a política, né? Desde sempre, mais de 40 anos ele está na política, e sempre ou com cargo eletivo ou sem cargo, mas sempre com uma dedicação para a gestão pública, digamos assim, né? A gente tem uma empresa, a nossa empresa acaba ficando em segundo plano, normalmente, mas eu entendo isso, né? Acho que as pessoas têm vocações e a forma como o Marco faz política e como ele fez desde sempre que eu conheço, né? Desde do momento que eu acompanho isso, que fazem 30 anos que eu acompanho a forma como o Marco trabalha e atua quando em uma função pública. Isso me inspira muito, assim, porque todas as vezes em que ele ocupou cargos públicos, ele teve resultados benéficos para a população, né? E a pessoa pública precisa fazer isso. Teu trabalho precisa gerar resultados, né? Às vezes não concretos, como, por exemplo, como quando o prefeito lá em Gravataí, a gente fez ele fez, né? Eu participei ao lado, mas quem fez foi ele. Um loteamento, Minha Casa Minha Vida, com 2.025 casas, né? É um bairro que foi criado, na verdade, é um bairro-cidade, eu diria, porque 2.025 casas, tu tem em torno de 10 mil moradores, e esse bairro, ele é todo asfaltado, ele tem claro, o transporte coletivo, ele tem 3 creches e escolas de educação infantil, tem uma escola de ensino fundamental, a mais tecnológica e a mais avançada da cidade, que foi construída lá e é a melhor, e ali é um bairro de maior vulnerabilidade, e são nesses bairros que a gente precisa ter uma educação de maior qualidade, né? Nós temos posto de saúde, posto da Guarda Municipal, e
Eu acho que é isso. Todas as casas com aquecimento solar, né? Então, assim, esse tipo de entrega muda a vida das pessoas completamente, né? Então, e isso é concreto. A gente consegue, né, ver ali, é visível, né? E agora, só para concluir, mas agora nós conquistamos para este bairro algo que o governo do estado tinha se comprometido em fazer, mas não tinha feito, que às vezes acontece, né? O poder público tem suas dificuldades. Conseguimos conquistar uma escola de ensino médio. Para esse bairro vai ser a escola mais moderna, eu acho que é uma das únicas construídas nos últimos anos, nas últimas décadas no estado. Acredito que neste governo ela vai ser a única e ela é modelo já para que todas as outras, quando forem construídas, sejam feitas dessa mesma forma, assim, né? Então, essas ações são concretas, a gente consegue ver. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras questões que talvez não sejam palpáveis, mas que mudam também a realidade das pessoas, como a educação, por exemplo, né? A educação... eu ouvi essa frase agora nos últimos dias, fazia tempo, eu já tinha escutado, mas fazia tempo que eu não ouvia. A educação, ela é praticamente o único elevador social que nós temos, né? A pessoa sair de uma classe inferior para uma classe superior é através da educação. E o poder público tem a obrigação de dar estas condições, né? Eu penso muito a respeito de qual é o objetivo, para que a gente tem Estado, para que existe essa estrutura toda, né? E eu acredito que o principal objetivo do poder público é eliminar desigualdades, né? Diminuir as desigualdades. E como que tu faz isso? A educação é um dos pilares disso, né? Porque se tu der uma educação de qualidade, tu vai estar dando condições dessa pessoa de ter uma vida digna, né? Então, só que isso não é palpável. Isso, né? É um investimento de longo prazo, né? E é um Você investimento vai investir de longo agora prazo. E só vai colher lá na frente, né? Então, muitas vezes não há interesse, né? E na maioria das vezes não tem um interesse do gestor público de fazer alguma coisa que não apareça, né? Porque a pessoa que depende de voto, ela precisa ter ações que a deixem em evidência, né? Agora, quando tu pensa realmente, né, em qual é o teu objetivo, a tua função, aí obviamente tu vê que não é essa, né? Claro que o que a gente puder deixar ali de concreto e de visível, ok, tá bem, mas não é só essa a nossa função. A gente tem que fazer independente de que seja visto ou até independente de que seja compreendido nesse momento atual, né? Porque muitas vezes a gente toma decisões ou vota de uma forma ou de outra e não tem a compreensão da população. A gente, às vezes, vota questões impopulares, né? E só que vai beneficiar aquela pessoa que não entendeu. Pode não ser agora, mas ao longo do tempo, aquilo que tu fez vai gerar um resultado e as pessoas, às vezes, não entendem. Eu sei, não é uma crítica, é só uma constatação, né? As pessoas não têm obrigação de ter o conhecimento de tudo isso, né? E ainda a gente passa por um momento que a desinformação é muito grande. Então, nessa área política, é muito comum de que adversários políticos falem mal uns dos outros e às vezes até falando inverdades ou mentiras, né, para ser mais direto, falando mentiras para que aquela outra ala seja mal vista, porque tudo depende de voto. Agora, eu sempre digo, se eu depender de fazer isso para fazer voto, eu mudo de área, eu vou fazer outra coisa, e as né? redes sociais agora tornaram exponencial nessa disseminação de informações, inclusive informações falsas, né? Pro bem e pro mal, né? Você tem um instrumento poderoso de comunicação, excelente, mas nem sempre é utilizado de forma adequada. Como tudo na vida, né? O ser humano é assim, todas as ferramentas ele usa pro bem e pro mal. A própria bomba atômica foi feita
descoberta em cima de uma descoberta que era pro bem e que é ainda, né? E que serve para muitas coisas boas, né? E a rede social, ela tem este problema, digamos assim, e ela age em cima de algo que é também natural do ser humano. Se eu tenho uma determinada ideia, um determinado pensamento, eu busco, né, ou na rede social, ou enfim, antigamente em livros ou em jornais, tal, eu busco informações que vão ratificar aquilo que eu penso, né? Então, quando alguém vê uma coisa na internet, ele, olha, é isso aqui que eu penso, ó, tá aqui, então é verdade, né? E se uma autoconfirmação, digamos assim. E ainda né? o algoritmo vai reforçando e reforçando e reforçando, mesmo que seja mentira. Exatamente, o algoritmo reforça isso, né? E hoje nós temos muitas pessoas que pensam assim, não, isso aqui é o que as pessoas estão pensando hoje. Eu digo, não, isso é o que a tua bolha tá pensando hoje, né? Então é bem difícil, assim, o momento, né? A gente precisa buscar sempre a verdade e os fatos reais, né? Deputada, e a gente sabe que a vida de deputado, né, de prefeito também, do executivo, primeira-dama, é bastante concorrida, né? Além das votações, da participação das comissões, né, são diversos eventos, entrevistas. Como a senhora hoje concilia essa vida, né, de parlamentar com a sua vida privada? Tem uma empresa ainda? Como é que você promove esse equilíbrio, né? A senhora tem algum tipo de hobby? Enfim, como é que fica essa distribuição? Sabe que, assim, essa coisa lazer, tal, eu não sei muito o que é, mas eu sou uma pessoa mais light, digamos assim. Eu tenho necessidade de ter momentos de descanso, digamos, né? Diferente do Marco, que é um workaholic, né, total, que não tira férias, não tira fim de semana, nada, tá sempre pensado e focando em trabalhar, em se dedicar. Claro que é necessário, né? Especialmente quando tu tá à frente de uma prefeitura. Aí não tem mesmo como desligar. As demandas são infinitas, né? Infinitas, 24 horas, 7 dias por semana. Quer dizer, não tem como fugir disso. Agora, eu procuro conciliar, claro que a gente não tem muitos assim, vou sair, vou tirar férias, 15 dias de férias, isso não acontece, né? Mas eu procuro ter alguns momentos de recarregar energias, digamos assim, porque de fato é puxado, as tomadas de decisões são pesadas, assim, né? São desgastantes. E a gente precisa estar bem para tomar essas decisões, para estar à frente aí de uma comissão de educação, por exemplo, que a gente brinca que é o muro das lamentações, a comissão de educação, porque chega lá aquilo que não teve solução, que já teve a busca de outras alternativas e tal, e nada resolveu, então acaba parando lá. Então, eu acredito que a gente precise fazer esse equilíbrio, mas eu no meu dia a dia, assim, são coisas bem simples e tal. Eu procuro ver um filme, ler um livro, ficar um pouco quieta dentro de casa, né? Recarregando energias, mas não tem um hobby, alguma coisa assim, não. E, de fato, é bastante corrido, né? A gente tem muitas coisas para fazer e quando não tem atividades como uma reunião, uma sessão de parlamentar lá onde a gente está votando, ou tem uma audiência pública, que nem nós temos agora várias audiências públicas aí da Comissão de Educação, quando não tem isso, tem que te dedicar a estudar todos os projetos que estão na Assembleia, o que vem chegando, porque diariamente nós temos projetos novos e eu procuro também estar muito atenta àquilo que está acontecendo no Congresso Nacional, porque isso acaba interferindo aqui. E mesmo que não interfira diretamente, assim, às vezes tem situações que, mesmo como parlamentar estadual, a gente consegue ter alguma interferência, né, a nível nacional. Não sei se tu lembra, foi a questão
da própria reforma tributária, que nós teríamos, foi uma legislação federal que dizia que o cálculo de retorno dos valores dos tributos seria baseado num período X. E isso nos prejudicaria. E aí teve a iniciativa do governo de aumento de imposto. Para aumentar a base de cálculo, enfim. E aí a gente trabalhou, se mobilizou para modificar a legislação nacional e conseguimos, né? E acho que essa foi uma iniciativa exclusivamente dos deputados gaúchos. Eu não vi outras assembleias se mobilizarem, né? E a gente conseguiu fazer. Então, tem que estar atento a tudo, né? Não basta estar atento que só a assembleia. A gente tem que estar cuidando a nível nacional também o que está sendo proposto de legislação, de decreto, enfim, que impacta na nossa vida também, né? Mas a senhora é mãe, né? Sim. E então, 2 políticos em casa, pai e mãe. Sim. Como é que isso tudo é passado para eles? Sabe que quando as crianças eram pequenas, eu acho que isso foi algo que eu quis e acho que foi necessário, acho que é importante para mãe que pode ficar e se dedicar mais aos filhos. Então, na época que os filhos eram os nossos 2 últimos, né? Porque o Marco tem mais 3 filhos, que também moravam com a gente, enfim, mas eles já eram um pouco maiores. Então, a gente tinha os pequenos. Eu trabalhava em uma atividade que eu conseguia ter um tempo para ficar com eles, né? Sempre tive muito próxima da escola, né? Quem é mãe sabe que a gente, de vez em quando, é chamada na escola, né? O filho fez alguma coisa, ou o filho tá doente, né? Então, tem uma série de situações e eu consegui participar disso de uma forma muito próxima. E, aliás, o que me aproximou mais da política naquele momento foi o fato de a prefeitura ser a situação política que nós estávamos naquele momento. Então, era perto, né? E eu conseguia participar muito da política. Então, eu consegui conciliar enquanto eles eram menores, né? E hoje eles são adultos, têm 22 e 23 anos. Um faz 24 agora. E eles entendem isso, eles gostam, eles não participam efetivamente, né? Assim, nem de campanha e nem querem ser políticos, enfim. Aliás, cada um dos filhos tem uma profissão, assim, cada um diferente do outro, nenhum político. Mas eles gostam do debate, né, da crítica e tal, e conversam bastante com a gente as situações que estão acontecendo, enfim. Mas não é fácil, né? Não é fácil, não é simples. E a maioria das mulheres acaba sendo afastada da política em função disso, né? Eu digo assim... existe uma participação ainda muito pequena de mulheres na política como um todo, porque a política sempre foi um ambiente masculino, né? Até se a gente olhar fotos do Congresso ou né, das situações políticas de antigamente, tu vai ver só homens e aliás, só homens brancos, né? Hoje a gente tem uma mudança já nessas características, mas a participação feminina ainda é muito aquém. Muito aquém do necessário. Hoje a maioria da população é feminina, né? São 51%, 52% da população, e a representação na Assembleia eu acho que é... 20% hoje, né? Que não é... 20% é pouco, mas já é maior do que a maioria das câmaras já é o melhor municipais. Resultado de representação, né? Se a gente for olhar para o histórico da Assembleia. Exatamente. Só que... assim, as mulheres têm vários tipos de dificuldades para participar, né? A gente sabe, assim, que reuniões políticas são feitas, às vezes, ao meio-dia, são feitas à noite. Precisa ter uma dedicação de tempo maior que... As mulheres em geral e especialmente com filhos e com filhos pequenos não conseguem ter essa dedicação. É diferente ali de tu ter um horário, né, comercial, digamos assim, e fazer as conversas e as reuniões nesse horário. Política não funciona assim. A política, ela é muito dinâmica e as coisas acontecem, né, muito rapidamente. E isso é uma das
questões que acaba afastando as mulheres da participação. Claro que tem inúmeras situações, né, de restrição, assim, para as mulheres, mas essa é uma das grandes dificuldades, digamos assim, né. E já que entramos nessa questão de mulheres, só para concluir, porque eu acho importante, às vezes a gente fala assim, não, tem que ter mais mulheres, mulher tem que participar, e possivelmente quem olha de fora, mas que não esteja essa função no seu dia a dia, assim, né? Não tá no seu olhar. Tá, mas por que tem que ter mais mulher? Por que não pode ser só homem? Por que... E aí eu gosto de trazer esse assunto porque eu acho que o conhecimento faz as mudanças, né? A Câmara dos Deputados, as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, eles são locais de representação da sociedade, como tu estava falando, né, Adriana? Então, ali a sociedade toda teria que estar representada. Na teoria, se a gente tem ali 50% de mulheres na sociedade, a gente teria que ter, no mínimo, 50% de mulheres nos parlamentos. E por que isso? Porque quando o legislador vai fazer uma lei, vai pensar uma lei, uma política pública, ou vai votar algum projeto de lei que chega, ele vota com aquilo que ele traz de carga... Sua bagagem. Da sua bagagem, a sua carga pessoal, sua bagagem pessoal, né? Não é uma questão de, os homens são ruins, são piores. Não é nada disso. É que ele não vive o dia a dia das mulheres. E a nossa sociedade, apesar de estar mudando, ainda as questões de cuidado de filhos e de cuidado da casa ficam para as mulheres, né? A gente tem uma mudança acontecendo, né? É possível ver isso. Por exemplo, pais que dizem que cuidam dos filhos igual, né? Dos filhos e da casa. E a gente tinha um termo que usava antigamente que é péssimo, né? Não, o pai ajuda. Né? Não, o pai ajuda, não. O pai é pai também, né? É a responsabilidade também. É responsabilidade dele, igual. Ele não tem que ajudar, ele tem que ser pai. Então, a gente vê essa mudança, mas mesmo nas gerações mais novas, a gente vê que ainda tem uma dificuldade nisso, né? E o ser humano é meio comodista, né? É mais fácil. Se tem alguém para cuidar, deixa que ela faz, né? Então, isso acaba sobrecarregando as mulheres, mas faz com que a gente tenha que ter um olhar do legislador e do político diferenciado, né? Para que a gente possa chegar na igualdade que a gente precisa, a gente precisa, nesse momento ainda, ter alguns benefícios maiores para as mulheres para que a gente consiga chegar nessa igualdade. E só quem vai pensar isso, só quem vai propor legislação que seja condizente com essa realidade é quem passa por ela, né? Então, a gente precisa ter mulheres no parlamento, nos parlamentos, né? E aqui eu trago um exemplo que não tem como negar. A gente tem uma lei, Maria da Penha, que é desse século, né? Ela tem 19 anos agora, esse ano. E ela é de 2006. Então, antes disso, não tinha mulher que sofria violência, não tinha a lei, a conversão em feminicídio, né, dos homicídios contra mulheres, foi posterior ainda, né? Então, essas situações, elas já aconteciam antes, mas nós não tínhamos mulheres nos parlamentos. A gente foi ter mulher a partir da década de 90, né? E a partir dali mais mulheres. E foi a partir disso que a gente passou a ter leis de defesa das mulheres, ter leis que protegem as mulheres, né? Então, essa necessidade, ela existe. A política precisa das mulheres e a sociedade precisa de mulheres na política, né? E nós precisamos chamar, falar, debater sobre isso e fazer com que as mulheres percebam que elas precisam estar, né? Se tu for conversar, e eu fui 4 anos, eu fui presidente do MDB Mulher do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente via, assim, percebia que uma das grandes restrições, digamos, da participação das mulheres é: para quê?
Por que eu vou participar? E mais ainda, o que é pior ainda, política não resolve nada, não soluciona nada. Eu faço a minha parte, na minha casa, com meus filhos, enfim, eu resolvo. Só que isso não é real. Né? Por exemplo, para ter um professor numa sala de aula para o teu filho ou para o teu neto, depende de uma decisão política. Para ter um médico no posto de saúde, depende de decisão política. Ou seja, alguém está decidindo isso, né? E a gente não está lá para participar dessas decisões, né? Então, e dá resultado, certamente. Podem não ser os resultados que a gente gostaria ou os melhores, mas com menos participação, resultados piores a gente vai ter, né? Só vamos melhorar com maior participação das mulheres. Perfeito. Pensando no contexto hoje do Brasil e do Rio Grande do Sul, quais são os maiores desafios que a deputada enxerga hoje? Tanto para o Brasil, para a economia brasileira, para a economia gaúcha? Olha, essa pergunta é muito ampla, né? Eu vou reduzir ela um pouco a minha área aqui de atuação, né? Que é a Comissão de Educação. Claro que as desigualdades e a economia, eu acredito que são os problemas maiores que nós temos, né? O que o cidadão quer? O que o ser humano quer? Ele quer ter uma vida digna, ele quer ter um emprego, que ele tenha um salário adequado, que ele possa cobrir as despesas dele, da sua família. Ele quer ter a possibilidade de ter umas férias, um lazer, né? Que todo mundo precisa. E viver num estado, num país que consiga te dar de retorno aquilo que ele se propõe a fazer, né? Que é uma escola, um posto de saúde, uma segurança, né? Esse é o que o cidadão deseja, o que ele tem direito, né? E como que a gente chega nisso? Isso não é simples, certamente, mas alguns passos são extremamente necessários, né? A educação acho que é a base de tudo isso, né? Eu sempre falo também na questão da alimentação e da segurança alimentar, porque se tu focar só lá na educação, depois ali dos 3, 4 anos, mas essa criança teve uma dificuldade, né, e uma insegurança alimentar antes, não vai adiantar. Então, a gente precisa ter esse pilar, acho que isso tem que ser muito cuidado. Sim, primeiro precisa ter uma criança bem alimentada para depois ter condições de aprendizado. Né? Para depois poder aprender, né? Isso é um sério problema que muitas vezes não se dá a devida atenção, né? E é justamente nessa fase ali, nos primeiros 1000 dias, que se conta desde a gravidez, né, até o nascimento, aos 3 anos, enfim, e depois pode ser ampliado um pouco até os 6. Nesse momento é que a criança tem toda a possibilidade de desenvolver habilidades, enfim, ela precisa ser estimulada. Então, eu acho... E por que eu tô falando isso? Porque tu não vai ter um país desenvolvido, tu não vai ter uma boa educação se tu não tiver essa base muito bem estabelecida, né? E aí, então, vem a questão da educação, que precisa ter uma qualidade, precisa ter uma efetividade. E a gente passa por um momento de mudança, né? A gente passou lá a questão da mudança industrial, né? Me fugiu o termo agora, mas da revolução industrial, e hoje a gente passa um momento da revolução tecnológica. Nós passamos do analógico para o tecnológico, e a política pública não acompanha muito isso. Então, a educação, ela tá ligada nisso, nada foge, né, dessa questão. E aí a gente precisa trabalhar uma educação que seja acessível, que dê condições para o aluno de aprender e de querer estar nessa instituição, nesse aprendizado, porque daqui a pouco a sala de aula que a gente ocupou e que hoje em dia ainda é muito semelhante, né? Não é mais atrativa para a criança, né? E ao mesmo tempo
que a retirada de celular da sala de aula foi excelente, né? Agora, a gente tem que perceber uma coisa é o uso da tecnologia a favor da educação, a outra coisa é usar celular e rede social e, enfim, aquilo dentro da sala de aula enquanto está estudando, né? São coisas diferentes. Então, a educação, ela tem que dar essa base inicial. Ao mesmo tempo, e a gente sabe que a educação, ela não é só para conhecimento, ela não é só para tu, né, eu sei, né, determinados conteúdos ou assuntos. Não, ela te prepara para tua vida, ela te prepara para tua vida profissional. Então, hoje, a educação, o ensino médio, ele não está adequado às necessidades, né? O aluno, ele sai de um ensino médio sem, às vezes, saber fazer um currículo, sem saber como se portar numa entrevista de emprego, sem saber o que fazer quando chegar no local de trabalho. E isso é muito cruel, porque a gente precisa ensinar, né? Onde é que se ensina isso? Né? E os países desenvolvidos têm um foco na educação profissionalizante, na educação técnica, né? E a gente acabou deixando isso muito de lado, né? Quando eu estudei, a gente tinha o segundo grau, que era na época, tu tinha contabilidade, tinha técnico em química, tinha o normal, né, que é o magistério, enfim, tinha algo focado para administração, quer dizer, existia alguma preparação, né? E hoje, e depois a gente mudou para um período de que o ensino médio é só uma educação de conteúdo, né? E a gente tá nesta situação, né? Enquanto países desenvolvidos têm em torno de 40% dos alunos em ensino técnico e profissionalizante, o Brasil tem menos de 20%, né? E aí a gente precisa trabalhar para que isso melhore, porque isso melhora a qualidade de vida do cidadão individualmente e melhora a sociedade como um todo, porque quanto mais cidadãos a gente tiver nesta condição, com trabalho, com emprego, com renda, gerando imposto, enfim, né, é uma engrenagem. Então, eu acho que um dos grandes desafios, eu sei, sem dúvida nenhuma, nós temos diversos, inúmeros, né, milhares de desafios, mas eu acredito que a educação tenha que ser pensada e levada a sério com responsabilidade. Nós estamos num momento agora, se me permitem, a gente está trabalhando e debatendo e discutindo o Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. Esse plano, ele é um planejamento decenal, é para os próximos 10 anos, de como vai se comportar as políticas educacionais no país. E no próximo ano, nós vamos fazer o Plano Estadual de Educação, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente está com a oportunidade ímpar na mão de trabalhar um plano factível, um plano real e que gere resultados, né? Quem conhece profundamente a área da educação sabe que esses planos nacionais, eles acabam sendo uma carta de boas intenções, porque eles estão tão além daquilo que é realizável que acaba na prática não acontecendo nada, né? Então, agora a gente tem a oportunidade de fazer um plano factível e que gere resultados. E eu tô muito, assim, otimista que vai acontecer. Existe uma comissão especial, existe a comissão de educação e dentro dela uma subcomissão especial para tratar especificamente deste plano. E essa comissão pediu um estudo para o governo, porque o plano, ele é um projeto de lei que vem do Ministério da Educação para o parlamento. Chegando no parlamento, ele pode ser alterado, modificado, tanto que ele tem mais de 3.000 emendas já, né, esse plano. Só que foi solicitado por essa comissão especial que o governo indique, e a gente falava sobre isso antes também, indique as fontes de recursos para que esse plano seja colocado em prática. Isso é algo que é fundamental, porque não adianta tu ter um plano de educação se tu não sabe de onde tu vai tirar recurso para
que ele aconteça. Ele precisa se transformar em uma ação de fato, né? Ele precisa se transformar em ação e para que isso aconteça precisa de recurso, né? Então, se não, vira o que a gente falou antes, que é uma carta de boas intenções. Então, eu acho que é um momento histórico aí de a gente trabalhar esse plano para ele ser real. A gente, aqui como setor empresarial, né, a gente recebe queixas frequentes, né, principalmente em relação à questão da mão de obra, né. Existe uma escassez de mão de obra que é uma escassez de mão de obra qualificada, né. A mão de obra hoje que tem disponível, muitas vezes você não consegue empregar porque não tem a qualificação necessária. Sim. E a gente sabe que isso passa, né, justamente por uma deficiência, muitas vezes, que é lá no início, né, na educação básica, né. E também teve toda essa questão, a senhora colocou, teve toda a questão da pandemia, né, no meio, né. E como é que ficou esse processo, né? A pandemia ali, de fato, prejudicou bastante, né. Porque tiveram que se adaptar, enfim, aulas virtuais e criança geralmente tem uma dificuldade maior, né? Prestar atenção, enfim. Então foi um desafio extra, né? A pandemia acabou gerando números que a gente não gostaria, né? Nós decrescemos, assim, nos números da educação, decrescemos muito. Só que, claro, a gente sabe que teve um motivo, e aí nós tivemos também a enchente, que também afetou demais. Até hoje nós temos escolas que não voltaram, nós temos alunos em porões de igrejas, escolas inteiras no porão de igrejas, porque não tem ainda um local adequado. Então, tem dificuldades, nós temos inúmeras, assim, se a gente for contar as informações que são trazidas lá na Comissão de Educação, né, são de todos os tipos de infraestrutura, assim, nós temos muitas dificuldades. A gente tem escola que não tem energia elétrica. E se não tem energia elétrica, não tem também internet, não tem, né, acesso. Bom, não tem um climatizador, não tem, né? São condições bem difíceis, assim. E esse é algo a vencer também, né? Certamente. E acredito que o governo olhe para isso, mas sabe que eu tenho muitas críticas, porque, por exemplo, naquele momento que a gente estava em pandemia, que o pessoal estava mais em casa, enfim, tinha que ter sido pensado uma atuação mais potente, mais eficiente. Eu acho que a gente parou para pensar nisso só depois que voltou ao normal, né? E isso é um prejuízo, né? E um outro prejuízo que nós temos muito grande, e isso é comum em todas as áreas, o incomum é quando tu tem um programa que seja de Estado e que perpasse governos, né? Como a gente tem aqui na área da saúde. A gente tem alguns outros, mas são mínimos. Hoje, a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos, o programa que é o PIM, que é o Primeira Infância Melhor, que justamente cuida das crianças ali dos 0 aos 1000 dias, né? Então, esse é um programa de Estado. Aí tu olha para a educação, ela muda conforme mudam os governos. E aí a gente tem mudança de governo federal. 2 anos depois nós temos mudança do estado municipal. Então a gente vai indo e vai mudando e vai alterando os planos. E a gente sabe que não é para tu ter resultados em quase todas as áreas, mas na área de educação, especialmente, não vai ter um resultado de um dia para o outro, de um ano para o outro. Não, isso é ao longo do tempo, que nem a gente falava no início do programa aqui. Então, nós não conseguimos chegar a resultados de um determinado plano, porque ele modifica no meio da aplicação, assim. E isso é um grave prejuízo. Um grave prejuízo que a gente tem. Mesmo que nós tenhamos esse plano de 10 anos, ele é um plano de metas, ele é algo a ser buscado, a ser atingido. Ele não é um programa de Estado, né? Então, isso faz muita falta. Eu acho que é uma das prioridades, pensar planos e programas na área da educação que sejam perenes, né? Que tenham uma durabilidade, no mínimo, para que ele possa surtir os seus efeitos e dar resultados. E nesse gargalo da educação, as federações acabaram entrando também como investidoras, né? A gente tem na FEComércio, através dos braços sociais, como SESC, SENAC, um investimento nessa base de educação, claro, no SENAC também já voltado para esse mercado de trabalho, né? Sim. Que precisa da parte técnica, que precisa do idioma. E aí eu queria entender como é que a senhora vê
essas federações investindo nessa base educacional junto com o governo? Como é que tu analisa isso? Toda a ação que puder ser feita integrada, ela atinge um resultado muito maior, certamente, né? E a gente pode perceber, assim, o que eu acho péssimo, mas é uma realidade. O poder público, ele não age com a mesma, ou não agia, acho que isso tem mudado um pouco também, com o mesmo profissionalismo, com a mesma forma de trabalhar das federações, né? E precisa sempre desse apoio, enfim. Eu acho que existe uma mudança aí. A gente vem de uma época em que as políticas públicas ou a forma de governar era completamente livre. Liberado, podia qualquer coisa. Vocês não sabem disso, mas vocês são muito novos. Mas antigamente o poder público doava, vamos falar em prefeitura, por exemplo, doava dentadura, doava casa, doava... o assistencialismo era a forma de governo e não se pensava em fazer gestão, né? Em políticas de longo prazo, políticas de Estado. Políticas de longo prazo, então, nem se fala, que isso é uma coisa, assim, é cruel, né? A gente tem na história exemplos de pessoas, de políticos, de pessoas públicas que pensavam à frente do seu tempo, e é isso que eu acho importante na política, né? Fazer planejamento e fazer... pensar a cidade, pensar as políticas públicas para os próximos 20, 30 anos, né? Isso existia muito antigamente. Aí a gente passou por um tempo que valia tudo, né? Aí depois nós tivemos ali a lei da responsabilidade fiscal, que deu uma controlada aí nos administradores, enfim, mas... como em qualquer outra situação, às vezes até em instituições e associações que a gente trabalha bastante, assim, a pessoa que está à frente, ela não tem uma qualificação, uma preparação para gerir aquilo que ela tem, né, na mão. Então, eu acho que é extremamente importante essa parceria, porque ela tem, além de recursos, ela tem também a formatação, né, assim, e já tem a experiência, a expertise de algo que funciona e que dá certo, né? Então, eu acho extremamente bem-vindo. Aliás, sempre que se pode unir, eu acho que é importante, né? A gente ganha. Unindo, a gente sempre sai ganhando. Mas eu trago aqui também uma ação que vai acontecer agora, uma ação do governo, mas que é extremamente importante na área da educação, que é um estímulo aos professores, àqueles trabalhadores da área de educação e aos alunos da participação naqueles testes e naqueles exames que fazem com que a gente tenha a dimensão da qualidade da educação, né? O SAEB, que é uma prova federal, o SAERS, que é uma prova estadual, e o governo tem focado em fazer os alunos e os professores participarem e entenderem a importância dessa participação. Claro que isso faz aumentar o IDEB também, e também, especialmente, às vezes, quem olha de fora pensa, não, o governo quer dinheiro. Sim, o governo quer e precisa de dinheiro. Quanto mais dinheiro na educação, melhor, né? Fazer estas provas gera o recebimento de um recurso que não vem se um determinado percentual de alunos não fizer a prova. Então, a gente está avançando, né? Nós temos aí alguns programas, o PED-6, que é um programa do governo federal, que passa um recurso para o aluno, o do governo estadual, agora não vou me lembrar do nome, mas tem também um recurso que chega para o aluno se ele cumpre, né, com a meta de participação das aulas, enfim. E agora nós temos mais um incentivo de participação de alunos e professores para que a gente possa, primeiro, saber e ter a noção real de onde a gente está, porque não se faz nada sem ter um diagnóstico, né? Tu não sabe para que lado vai, se tu não sabe o que está acontecendo, né? E, além disso, a participação dos alunos, ela
ela reverte no recebimento de recurso por parte do governo estadual para investir em educação, somente, né? Que hoje é em torno de 400 milhões que a gente deixa de receber, porque os alunos da nossa rede estadual não fazem as provas a nível federal e a gente deixa de receber. Então, e aí o que acontece? Esse valor, ele existe e ele não volta para os cofres da União. Ele é redividido entre aqueles que fizeram a prova, né, e que participaram. Então, a gente tem que estar sempre buscando alternativas e buscando formas de trazer... a gente tem que estar sempre buscando alternativas, tanto de fazer, né, os jovens, as crianças jovens participarem, quanto também de se manterem na escola, enfim, se manterem estudando. Deputada, já nos encaminhando para o final, né, que uma pergunta mais específica, né, como você vê o papel da FEComércio ali na Assembleia, né, nessas pautas que a senhora defendeu, né, ou a atuação da federação, enfim, no que a federação poderia auxiliar, enfim, o SESC, SENAC, considerando que são os nossos braços sociais. Sim, sabe que a atuação da FEComércio em todas as pautas, praticamente, ela é extremamente importante. A gente recebe sempre um posicionamento da FEComércio e não é só um posicionamento daquilo que vocês acham ou pensam, né? A gente recebe também estudos e informações e isso é sempre bastante importante para tomada de decisão, né? Agora... digamos, dessas pautas que a gente fala aqui, nós estamos, por exemplo, hoje trabalhando em parceria com o SESI, né, nas audiências públicas que nós estamos fazendo no estado para tratar da educação, né? A gente aprovou 15 audiências públicas em todo o estado, elas vão ser itinerantes e nós vamos estar tratando em cada uma delas de um determinado assunto. Então, nós temos essa parceria e eu acredito que a participação diária de vocês naqueles projetos que estão lá na Assembleia, dando a sua opinião, a sua ideia, versão, enfim, e participando com estudos, ela é fundamental. E aí eu trago aqui uma questão que nós vamos trabalhar nesse semestre aqui, né, até o final do ano, que é o projeto que vai... um projeto de adesão ao Propag, que é esse novo sistema de pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que, como os estudos de economia da FEComércio também mostram, né, é uma das grandes dificuldades de desenvolvimento econômico do nosso estado, é essa dívida que acaba nos prendendo, consome parcela significativa do orçamento. Do orçamento, que a gente faça outros investimentos. Isso, a gente não consegue fazer nenhum investimento, a gente fica paralisado como poder público, né? E hoje, né, nesse momento atual, a gente vai trabalhar a adesão a este novo programa de pagamento das dívidas com um diferencial que eu acho que é fundamental, que não é só para o estado do Rio Grande do Sul e nem só para os estados que estão devendo, mas para a gente é importantíssimo, para os estados que estão devendo é muito importante. Nós vamos poder utilizar parte dos recursos, a maior parte dos recursos dos juros da dívida em educação, especialmente no ensino médio, profissional e tecnológico. Então, a FEComércio precisa, e eu quero aqui pedir a participação de vocês para que a gente possa buscar a maior parte dos recursos que a gente puder
para colocar nesta área da educação que ela é fundamental para todos, para vocês também. Adriano, tu dizia, a mão de obra é escassa, existem pessoas sem emprego e existe a necessidade de pessoas para trabalhar. Qualificadas, né? Exatamente. Essa grande questão é que às vezes a pessoa tem, só que falta qualificação profissional para ela executar aquilo de uma forma que seja boa para as duas partes. Né? Exatamente. Aí a gente acaba ficando com dois problemas que poderia ter uma solução boa para todo mundo, não só para as duas partes, mas para a sociedade toda. Então, a participação de vocês nesse momento aí, trabalhando um maior recurso destinado para a educação, vai ser bastante importante também para a gente. Eu tenho certeza que com essa dedicação que vocês têm e essa preocupação com o ensino, enfim, eu sei que vocês vão ter um olhar especial também para esse projeto. Perfeito. Sim. Lembrando, né, que qualquer um pode acessar a plataforma Representa Mais, onde a gente tem esses projetos com análises e alguns pareceres aqui da nossa assessoria, principalmente voltado para comércio de bens, serviços e turismo. Então, qualquer um pode acessar, basta acessar lá a plataforma Representa Mais. Deputada, muito obrigada pela tua participação. Seja sempre bem-vinda aqui à Casa do Comércio Gaúcho, tá? E vou lembrar também que a gente tem as nossas redes sociais, quem quiser seguir, a gente tem o Instagram da FEComércio RS, né? É só seguir. A gente tem também o YouTube, onde vai estar também esse RepresentaCast na íntegra. E a gente tem LinkedIn e Facebook. Basta acessar e começar a conferir, né, os materiais que a gente tem da FEComércio RS. Tá bem? Muito obrigado, deputada. A Casa do Comércio está sempre de portas abertas para a senhora. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com essa participação aqui. Acho que é uma grande oportunidade de a gente dar uma satisfação para a população do que a gente está fazendo lá na Assembleia. Então, agradeço a Jaqueline, agradeço ao Adriano e a FEComércio e dizer que eu me sinto em casa aqui. Muito obrigada para vocês. Obrigada e até a próxima. Esse foi o RepresentaCast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.